Eu nunca imaginei que ia sair de casa com uma trouxa nas costas e 50 mil reais guardados numa conta que quase ninguém sabia que eu tinha. Mas foi exatamente isso que aconteceu numa segunda-feira de sol bravo. Daquele jeito que o sol aqui no interior de Goiás bate de frente, sem dó, como se quisesse contar para todo mundo que você está passando mal. Meu nome é Renato. Renato Souza Cardoso, 28 anos. Nascido e criado em Mossâmedes, aquela cidadezinha pequena, no oeste goiano, onde todo mundo se conhece e onde a notícia corre mais rápido do que a pessoa consegue abrir a boca. Sou filho de trabalhador rural. Cresci vendo meu pai na lida. Aprendi desde cedo que a vida não dá nada de graça. E foi justamente por isso que, mesmo nos piores momentos, eu nunca deixei de guardar um dinheirinho, real por real, mês por mês, durante anos. Trabalhei de tudo: ajudante de pedreiro, carregador em feira livre, tratorista em fazenda, ajudante de mecânico. O que aparecesse, eu ia. Não tinha orgulho quando o assunto era sustentar o que era meu. O problema é que eu e a Simone, a mulher com quem eu morava desde que eu tinha 26 anos, a gente brigava feio. Não era briga de xingamento só não. Era aquela briga que vai crescendo devagar, dia após dia, como cupim em madeira velha, até que um dia a estrutura toda cai. A Simone tinha 30 anos, cabelo escuro, jeito mandão que ela mesma dizia ser jeito de quem sabe o que quer. Ela trabalhava num salão de beleza no centro de Mossâmedes e ganhava bem. Tinha a casa no nome dela, herança da mãe. E foi por isso que quando ela deu o basta, não teve negociação. A casa era dela. Eu que me arranjasse. Naquela segunda-feira, ela colocou minhas coisas numa trouxa amarrada com cordão de varal, meia dúzia de roupas, um par de bota, o canivete do meu pai, um radinho de pilha que eu usava para ouvir notícia de madrugada, e botou tudo do lado de fora da porta. Não gritou, não chorou, falou com a voz fria daquele jeito que dói mais do que qualquer grito. Vai embora, Renato! Acabou. A dona Marlene, que morava do lado, ficou na janela com a cara enfiada entre as grades, tentando disfarçar que estava espiando. O seu Dirceu, da venda da esquina, parou de varrer a calçada e ficou me olhando com aquela cara de que sabia de algo que eu não sabia. A rua inteira parou. E eu, com a trouxa no ombro e um aperto no peito que eu não consigo explicar direito até hoje, fui andando, cabisbaixo, com raiva, com vergonha, com aquela dor seca que não tem nome certo. Fui direto para a casa da minha tia Geralda, que morava a uns 2 quarteirões dali. A tia Geralda tinha 67 anos, era viúva, gordinha, sempre com um avental de flores e o cheiro de alho nas mãos de tanto cozinhar. Ela me recebeu sem perguntar nada, me botou um prato de arroz com frango na mesa e ficou me olhando com aquele olho de quem quer falar, mas sabe que não é hora. Só depois que eu comi, ela falou: Você tá bem, meu filho? Eu disse que sim. Ela sabia que era mentira, mas não insistiu. Fiquei 3 dias na casa dela. 3 dias pensando, remoendo, olhando para o teto de noite, sem conseguir dormir direito. Foi nessa época que o Clóvis me ligou. O Clóvis era um conhecido meu da época que eu trabalhei numa fazenda no município de Jussara. Um homem simples de umas 55 anos que viveu a vida inteira lidando com terra. Quando eu atendi o telefone, ele foi logo na direto. Renato, tem uma propriedade aqui que o dono quer vender barato. Tá abandonada faz uns 12 anos, mas a terra é boa. Fica a uns 20 quilômetros de Jussara, no caminho de São João da Paraúna. Você tem algum dinheiro guardado? Eu respirei fundo. Tenho, eu falei. Quanto é? 50 mil reais. Era exatamente o que eu tinha. Eu sei que parece loucura. E foi, de certa forma. A tia Geralda quase engasgou com o café quando eu contei. Ela me olhou de um jeito que misturava susto com admiração e disse: Renato, você tem certeza do que está fazendo? Eu não tinha certeza de nada. Mas tinha uma coisa que eu aprendi com o meu pai, antes dele ir embora desse mundo. Terra não some.
Dinheiro escorrega entre os dedos, emprego acaba, relação termina. Mas terra fica. E aquilo ficou martelando na minha cabeça os 3 dias inteiros que eu fiquei deitado no quartinho da tia Geralda, olhando para o teto. Então, eu fui ver a propriedade. O Clóvis me levou de caminhonete numa tarde quente de março, daquele calor úmido que cola a roupa no corpo. A estrada de chão batido sacudia tanto que eu tive de segurar no painel para não bater a cabeça no teto da cabine. Quando a gente chegou, eu desci devagar e fiquei parado ali na entrada, olhando. Era um estrago. Um estrago bonito, de um jeito esquisito, mas um estrago. A casa principal era de alvenaria velha, com as paredes rachadas em vários lugares, a pintura completamente comida pelo tempo e pelo sol. O telhado tinha telhas quebradas e algumas faltando, e dava para ver pelos buracos que, quando chovia, entrava água dentro. A varanda da frente tinha o piso levantado, cheio de erva daninha crescendo entre as frestas. O terreiro era um mar de capim seco e mato alto, que chegava quase na minha cintura. Tinha um galinheiro velho tombado de lado, uma mangueira enorme no centro do terreiro, que era a única coisa de pé com dignidade, e um poço que, quando eu olhei lá dentro, tinha só barro seco no fundo. A cisterna, aquele tanque que guarda água de chuva, estava com a tampa quebrada e cheia de folha e lama acumulada de anos. O Clóvis ficou do meu lado, em silêncio, me deixando olhar. Depois perguntou: "O que você acha?" Eu fiquei um tempo sem responder. Andei pelo terreiro, afastei o capim com a bota, olhei as paredes de perto, testei o chão da varanda com o pé. Tinha umas tábuas podres, mas a estrutura de concreto embaixo era sólida. Fui até o poço e olhei de novo, fundo, mas limpo de pedra. Com água, um dia ia dar de novo. A terra em volta era avermelhada, daquele tom que os velhos agricultores goianos chamam de terra boa, o tipo que retém umidade e dá plantio. "Eu compro", eu falei. O Clóvis assentiu, como se já soubesse que eu ia dizer isso. Assinei os papéis 3 dias depois, numa sala de cartório em Jussara, com o cheiro de papel velho e o barulho do ventilador de teto girando devagar. O dono da propriedade era um homem de Goiânia que havia herdado a terra do avô e nunca tinha ido lá. Estava feliz em se livrar dela. Saiu do cartório mais aliviado do que eu. Eu saí com a escritura na mão e R$0 na conta. Naquela noite, deitado num colchonete que o Clóvis emprestou no cômodo de ferramentas da propriedade dele, eu fiquei olhando para o teto de madeira e pensei na Simone. Pensei no jeito que ela tinha falado "acabou" com aquela voz fria. Pensei nos anos que eu tinha trabalhado, nos bicos, nas mãos calejadas, no dinheiro que eu guardava escondido, porque ela tinha o hábito de gastar tudo quando sabia que tinha reserva. Pensei no meu pai, que nunca teve terra própria e morreu querendo. E pensei, ou eu faço alguma coisa com isso, ou eu fico aqui nesse chão a vida inteira sem nada. No dia seguinte, antes do sol raiar, eu já estava no terreiro da fazenda com uma enxada na mão. Comecei pelo mais urgente, limpar o terreiro. Capim seco pega fogo fácil, e naquela época de seca qualquer faísca podia virar um problema grande. Passei o primeiro dia inteiro só capinando, com o sol na nuca e o suor escorrendo que nem cachoeira. Não tinha ninguém ali comigo. Só eu, a enxada, o silêncio do cerrado ao fundo e o canto dos pássaros que de vez em quando cortava o ar quente. Foi no segundo dia, quando eu fui tentar consertar o piso da varanda, que aconteceu a primeira coisa que eu não esperava. Eu estava cavando o chão embaixo de uma das tábuas podres da varanda, tentando ver se o concreto embaixo ainda prestava, quando a enxada bateu em algo duro que não era pedra. Parei, toquei com o pé. Bati de novo com a enxada, mais devagar. Tinha algo ali embaixo, a uns 20 centímetros de profundidade, enterrado no barro duro. Larguei a enxada e comecei a cavar com as mãos. Meu coração foi acelerando à medida que eu ia tirando a terra. Primeiro, apareceu o contorno enferrujado de uma lata cilíndrica,
daquelas de mantimento antigo, fechada com arame torcido. Peguei com as duas mãos e puxei com cuidado. A lata estava pesada. Limpei a terra com a manga da camisa e fui até a sombra da mangueira para abrir. O arame estava tão enferrujado que eu precisei do canivete do meu pai para cortar. Quando a tampa saiu, veio junto um cheiro de coisa velha, de papel embolorado, de tempo parado. Dentro, enrolado em um pano grosso que devia ter sido um pedaço de saco de estopa, tinha um maço de documentos amarelados, escrituras antigas, recibos, papéis com letras miúdas à mão. E embaixo de tudo, uma sacola plástica presa com elástico ressecado que se esfarelou quando eu toquei. Dentro da sacola, moedas antigas e algumas notas de dinheiro velho, de uma época que eu não reconhecia de imediato. Fiquei ali sentado embaixo da mangueira com aquilo tudo no colo, sem saber bem o que fazer. Não era tesouro, não era dinheiro que eu podia gastar, mas era alguma coisa. E eu precisava entender o que era. Guardei tudo dentro da lata, fechei como pude e botei debaixo do colchonete naquela noite. No dia seguinte, fui até Jussara de carona com um caminhoneiro que passava na estrada cedo. Na cidade, procurei uma banca de jornal que eu sabia que o dono era entendido de coisas antigas. Um senhor chamado Seu Haroldo, 71 anos, óculos de grau grosso, que colecionava moedas e sabia dizer o valor de qualquer peça antiga só de olhar. Mostrei as moedas para ele. Ele pegou uma a uma, foi virando devagar, olhando pelo óculos, franzindo a testa. Depois me olhou por cima dos óculos e falou: "Rapaz, isso aqui tem valor sim. Não é fortuna, mas tem colecionador que paga bem por umas dessas. Você quer vender?" Eu vendi parte das moedas ali mesmo, com o Seu Haroldo fazendo a intermediação por uma comissão pequena. O dinheiro que entrou foi pouco mais de 8.000 reais, mas para quem estava com zero na conta, aquilo era o mundo. Era material de construção. Era o começo. A notícia, claro, vazou. Num interior pequeno, essas coisas não ficam em segredo muito tempo. Em menos de uma semana, as pessoas da região já sabiam que o rapaz que tinha comprado a fazenda velha tinha achado um tesouro enterrado. A história foi crescendo à medida que ia passando de boca em boca, e quando chegou nos ouvidos dos que tinham rido da minha compra, já tinha virado uma lenda. Alguns apareceram na propriedade com desculpa de visita, mas na verdade queriam ver e saber mais. Eu deixei passar, não falei nada além do necessário e continuei trabalhando. Foi nessa época que eu conheci a dona Otília. Ela apareceu uma manhã, sem avisar, caminhando pela estrada de terra com um passo firme que a idade de 73 anos não tinha conseguido tirar dela. Era baixinha, pele queimada de sol, cabelo branco preso num coque apertado com um grampo de osso. Usava um chapéu de palha desgastado, que devia ter uns 20 anos de uso, e carregava um pano de prato dobrado sobre o braço, como se viesse fazer uma visita de respeito. Ela morava numa propriedade pequena, a uns 4 quilômetros da minha, e dizia que tinha nascido e criado naquela região. Parou na entrada do terreiro, me olhou trabalhando por um tempo e depois falou com uma voz calma e direta que me surpreendeu. "Você está consertando a casa de dentro para fora. Devia começar pelo telhado, senão a próxima chuva desfaz tudo que você fez." Eu parei, olhei para ela e percebi que ela tinha razão. Assim, começou a amizade com a dona Otília. Ela voltou no dia seguinte com um balaio contendo pão de queijo feito em casa, uma garrafa de café e um pedaço de rapadura embrulhado em papel. Botou na sombra da mangueira e ficou me ajudando a organizar as prioridades do serviço, me contando o que ela sabia sobre aquela terra. Sabia muita coisa. Conhecia aquela região fazia décadas. Conhecia as histórias das famílias que tinham passado por ali. Sabia onde ficavam as nascentes antigas, onde o solo era mais fraco, onde a água de chuva costumava acumular no inverno. E foi ela quem falou, naquela primeira semana, uma coisa que ficou rodando na minha cabeça por muito tempo.
A gente estava sentado embaixo da mangueira no final de uma tarde, com o céu ficando laranja no horizonte do cerrado. E ela falou, quase para si mesma, essa terra tem um segredo, menino. Os donos antigos daqui sabiam de algo que nunca contaram direito para ninguém. E eu acho que você vai descobrir o que é, se tiver paciência. Eu olhei para ela. Que segredo, dona Otília? Ela sorriu. Um sorriso pequeno, de canto de boca, daquele tipo que guarda mais do que mostra. E falou, você ainda não está pronto para saber. Mas vai chegar a hora. E levantou, pegou o chapéu de palha, disse boa tarde e foi embora pela estrada de terra, o passo firme, a figura pequena sumindo devagar no meio do cerrado cor de ouro. Eu fiquei ali parado, com aquela frase ecoando dentro de mim, sem entender direito. Mas havia algo no jeito dela falar, naquele sorriso contido, que me dizia que ela sabia muito mais do que estava dizendo. E que aquela terra que eu tinha comprado com todo o dinheiro que eu tinha na vida, escondia algo que eu ainda não conseguia nem imaginar. Naquela noite, enquanto o vento do cerrado balançava as folhas da mangueira e os grilos cantavam lá fora, eu deitei no colchonete com os olhos abertos no escuro, pensando nas palavras da dona Otília, pensando na lata enterrada, nos documentos antigos que eu ainda não tinha conseguido ler direito. No segredo que ela disse que a terra guardava, e foi a primeira noite, desde que a Simone tinha fechado aquela porta na minha cara, que eu não pensei nela. Pensei na terra, no que ela podia guardar, no que eu ia encontrar. Mas antes que eu pudesse descobrir qualquer coisa, a vida tratou de me dar mais uma pancada, e essa eu não estava esperando de jeito nenhum. Nos dias seguintes, ao encontro com a dona Otília, eu mergulhei no trabalho com uma disposição que eu mesmo não sabia que tinha. Acordava quando o céu ainda estava escuro. Tomava um café preto forte que eu fazia numa latinha velha de alumínio em cima de umas pedras com brasa e já pegava no pesado antes que o primeiro clarão aparecesse no horizonte. O serviço era pesado e nunca acabava. Tinha parede para rebocar, telhado para consertar, poço para limpar, cisterna para desentupir. Cada dia que passava, eu descobria um problema novo que eu não tinha visto antes. Um cano de água enferrujado, escondido debaixo da laje, um esteio de madeira podre que segurava a cobertura da área de serviço, um buraco no chão do quarto dos fundos que parecia ter sido feito por erosão de dentro para fora. Mas cada problema que eu resolvia, por menor que fosse, me dava uma sensação que eu não sabia nomear direito. Não era alegria exatamente, era mais uma coisa parecida com dignidade. Como se cada telha trocada, cada parede consertada, fosse uma prova de que eu ainda estava de pé, que a Simone não tinha me dobrado, que a vida não tinha me dobrado. Fui aprendendo com o Clóvis também. Ele aparecia de vez em quando, de tarde, e me ensinava coisa que eu não sabia. Como reconhecer se o solo estava bom para plantio, como fazer a adubação certa, qual o tempo certo para começar a plantar no Cerrado Goiano. O Clóvis tinha o jeito devagar dos homens do interior que não precisam de pressa para falar, porque o que eles dizem sempre vale a pena ouvir. Me ensinou que em Goiás o período de chuva começa em outubro e vai até março, e que era nesse intervalo que eu precisava ter a terra preparada se quisesse ver alguma coisa crescer. Eu ouvia tudo, anotava mentalmente, porque papel eu não tinha muito, e ia fazendo. A dona Otília voltou 3 vezes naquela primeira semana depois da nossa conversa. Cada vez que ela aparecia, trazia alguma coisa. Um dia foi um pedaço de bacon defumado que ela mesma fazia, outro dia foi um embrulho de farinha de mandioca com umas tiras de carne seca, e numa tarde trouxe um saquinho com sementes de jerimum e de feijão de vagem que ela disse que eram da variedade certa para essa terra aqui. Eu recebia tudo com gratidão verdadeira. Não era de fingir agradecimento que não sentia, mas em nenhum desses dias ela voltou a falar sobre o segredo da terra.
Eu até tentei perguntar, numa das tardes em que a gente estava sentado descansando à sombra. Perguntei de um jeito indireto. Falei que tinha ficado curioso com o que ela tinha dito. Ela me olhou por um segundo com aqueles olhos pequenos e espertos e desviou de novo. Falou de outra coisa. Do tempo, de como ia ser bom o inverno aquele ano, de uma história de um vizinho de outro lado da região que tinha perdido o gado numa seca antiga. Eu entendi o recado. Ela ia me contar quando quisesse, na hora dela. O telhado foi o primeiro grande serviço concluído. Levou 8 dias, com a ajuda de um rapaz de Jussara que o Clóvis me indicou. Um tal de Gilvan, 22 anos, magrelo, tagarela, que falava sem parar enquanto trabalhava, mas era bom no que fazia. A gente trabalhou em silêncio compassado, eu passando as telhas e ele encaixando lá em cima, e quando acabou, eu fiquei parado no meio do terreiro olhando para aquele telhado novo com uma mistura de orgulho e alívio que me apertou o peito de um jeito que eu não esperava. Paguei o Gilvan com parte do dinheiro das moedas. Ele saiu satisfeito. E eu fui dormir naquela noite escutando a chuva que caiu de madrugada bater no telhado novo sem entrar dentro. Era um envelope amarelo, de cartório, com um monte de carimbo, deixado por um homem que o Gilvan viu passar pela estrada e que jogou o envelope por cima da cerca antes de ir embora sem dizer uma palavra. Eu abri ali mesmo, no terreiro, com as mãos sujas de terra, e o que estava escrito naquelas folhas amassadas me tirou o chão debaixo dos pés, de um jeito que nem a Simone, com toda a frieza dela, tinha conseguido fazer. Eu li aquelas folhas 3 vezes seguidas, de pé no meio do terreiro, com o sol batendo na nuca e o envelope amarelo amassado na minha mão. Foi o sono mais tranquilo que eu tinha tido em muito tempo. Foi justamente quando as coisas começaram a parecer que iam bem que a carta chegou. Não uma carta normal, não. Cada vez que eu terminava e começava de novo, esperava que o texto tivesse mudado, que eu tivesse entendido errado alguma coisa, mas não. Estava escrito ali, em linguagem de cartório, com palavras difíceis que eu fui decifrando uma a uma, o significado claro demais para deixar dúvida. A fazenda que eu tinha comprado, a terra que eu tinha suado para pagar, que eu estava reformando com as próprias mãos desde o amanhecer, tinha uma dívida antiga de impostos rurais acumulada pelos donos anteriores. Uma dívida que, segundo aqueles papéis todos carimbados, havia passado para o nome do novo proprietário no momento da compra. O valor não estava discriminado de forma clara, mas havia uma menção a encargos e multas acumuladas ao longo de 11 anos, que me deixou com um frio na barriga, e o prazo para resolver a situação era de 90 dias. Se não fosse regularizado dentro desse prazo, o processo de retomada da propriedade poderia ser iniciado. Retomada da propriedade. Eu fiquei olhando para essa expressão por um bom tempo. Depois dobrei os papéis, botei de volta no envelope e fui sentar embaixo da mangueira porque senti que as pernas estavam bambas. A raiva veio devagar, do fundo do peito, aquela raiva quieta, que é pior do que a que grita. Eu tinha comprado aquela terra de um homem que morava em Goiânia e nunca tinha posto os pés ali. Tinha pagado o preço combinado, assinado tudo no cartório em Jussara. Ninguém tinha me falado de dívida nenhuma. Ninguém tinha me avisado de imposto pendente. Ou o homem não sabia, ou fez de conta que não sabia, e nenhuma das duas opções me ajudava agora. Fui até Jussara no dia seguinte de carona com um caminhão que passava pela estrada cedo. Na cidade, entrei no primeiro escritório de contabilidade que eu encontrei, uma salinha pequena com cheiro de papel e ar-condicionado barulhento, onde um homem de uns 45 anos, o contador Maurício, me recebeu atrás de uma mesa cheia de pasta. Eu expliquei a situação. Ele pegou os papéis, foi lendo devagar, franzindo a testa. Depois olhou para mim com uma expressão que não me agradou nada. Isso aqui é uma pendência com a Receita Estadual e com a Prefeitura do município, ele disse.
Você vai precisar de um advogado para contestar, porque se a dívida foi constituída antes da compra, o vendedor tem responsabilidade. Mas isso demora e custa. Quanto tempo e quanto dinheiro? Eu perguntei. Ele balançou a cabeça de um lado para o outro, daquele jeito que quer dizer que a resposta não vai ser boa. Meses, e o advogado vai cobrar pelo menos uns 2, 3 mil de entrada. Eu não tinha 2, 3 mil. Eu tinha o troco do que sobrou depois de pagar o Gilvan pelo telhado e comprar alguns mantimentos. Era uma quantia que não chegava a R$ 1.000. Saí do escritório com os papéis debaixo do braço e fui andar pela calçada de Jussara sem destino, tentando pensar. O sol batia forte nas pedras da calçada e o barulho da cidade pequena, moto passando, criança correndo, rádio vazando de alguma loja, parecia distante, como se eu estivesse envolto num vidro. 90 dias. Eu tinha 90 dias para resolver algo que eu não tinha dinheiro nem conhecimento suficiente para resolver sozinho. Liguei para o Clóvis daquela tarde. Contei o que tinha acontecido. Ele ficou em silêncio por uns segundos e depois disse: "Vou lá amanhã cedo." Mas quem apareceu antes do Clóvis foi a dona Otília. Ela chegou na manhã seguinte como sempre chegava, sem aviso, passo firme, chapéu de palha, como se o mundo ao redor não tivesse nenhuma pressa. Mas dessa vez ela não trouxe comida. Trouxe só ela mesma, e quando me viu no terreiro com aquela cara fechada, ela parou, me olhou e falou: "Aconteceu alguma coisa." Não era pergunta, era constatação. Eu contei tudo. Ela ouviu sem interromper, com as mãos cruzadas na frente do corpo, os olhos no chão. Quando eu terminei, ficou quieta por um momento. Depois levantou a cabeça e falou uma coisa que eu não esperava. "Eu sei quem pode te ajudar com isso." Eu olhei para ela. "Quem?" "Tem um descendente dos donos antigos dessa fazenda que mora em Cuiabá. Ele se chama Benedito. Deve ter uns 60 anos. O pai dele foi quem vendeu essa propriedade pela primeira vez, faz umas 3 décadas. E eu sei, por coisas que o pai dele me contou ainda em vida, que havia recibos antigos que provavam que certa parte das dívidas dessa terra já tinham sido quitadas lá atrás. Se esses recibos ainda existem, eles podem ser a chave para sua contestação." Eu fiquei de boca aberta. "Você sabe onde esse Benedito mora?" "Sei o nome da cidade. O resto você vai ter que descobrir." Não era muito, mas era alguma coisa. E naquele momento, qualquer coisa era melhor que nada. O Clóvis chegou mais tarde naquela manhã e os 3 ficamos sentados embaixo da mangueira, conversando sobre o que fazer. Foi ele quem teve a ideia mais prática: ir até a capital, Goiânia, usar os correios de lá para mandar um comunicado formal rastreável para o Benedito em Cuiabá, com descrição clara do problema e pedido dos documentos. Não era uma carta comum. Era um documento com AR, aviso de recebimento, que provava que o destinatário havia recebido o contato. "Mas para isso você vai ter que ir até Goiânia", o Clóvis disse. "Os correios daqui de Jussara não fazem esse serviço para endereço incompleto. Você vai precisar de alguém que conheça como funciona lá." Goiânia. Eu nunca tinha ido a Goiânia de ônibus sozinho. Tinha ido uma vez, anos atrás, de carona com meu pai numa caminhonete, numa viagem que levou quase 4 horas pela BR-070. Mas agora não tinha outra opção. Usei quase todo o dinheiro que me restava para comprar a passagem de ônibus. Peguei o coletivo em Jussara numa manhã de madrugada, com um saco plástico onde eu tinha botado os papéis do cartório, um caderno barato que eu tinha comprado na papelaria e uma muda de roupa. A tia Geralda, quando eu liguei avisando da viagem, ficou preocupada. "Cuidado, meu filho, Goiânia é grande demais." E eu prometi que ia ficar bem. A viagem foi longa. O ônibus parava em toda a cidade pelo caminho, e eu fui olhando pela janela o cerrado goiano passar. Aquelas árvores tortas e baixas, o capim amarelado da seca, o céu azul forte sem nuvem. Tinha uma beleza naquilo que eu só comecei a enxergar depois que eu comprei aquela terra. Antes eu passava por tudo isso sem ver. Agora eu via cada pedaço de chão de um jeito diferente. Cheguei em Goiânia perto do meio-dia.
A rodoviária era barulhenta, cheia de gente, com um calor abafado que parecia diferente do calor do interior, mais pesado, misturado com fumaça e pressa. Perguntei a um senhor na saída onde ficava a agência central dos Correios. Ele me indicou um caminho de umas 3 quadras a pé. A funcionária dos Correios que me atendeu se chamava Raquel. Tinha uns 35 anos, cabelo preso, jeito eficiente, mas não sem gentileza. Eu expliquei o que eu precisava. Mandar um documento rastreável para um destinatário em Cuiabá, com aviso de recebimento, para um nome, mas sem endereço completo. Ela me olhou com uma expressão que dizia que aquilo era complicado. Sem endereço completo, a gente não consegue garantir a entrega, ela disse. Eu expliquei a situação. Contei sobre a fazenda, sobre a dívida, sobre o prazo de 90 dias. Não sei por que contei tudo aquilo para uma desconhecida num balcão de correios em Goiânia. Acho que a necessidade tem esse poder de fazer a gente se abrir com quem aparece pela frente. Ela me ouviu com atenção. Depois fez uma coisa que eu não esperava. Foi ao computador, pesquisou, fez umas ligações internas e voltou com um endereço aproximado em Cuiabá que havia sido usado em outro registro postal no mesmo nome. Não era garantia, mas era o suficiente para tentar. Mandei o documento. Saí dos Correios com o comprovante de envio na mão e fui procurar onde comer alguma coisa barata, porque meu estômago estava reclamando desde a manhã. Achei uma lanchonete que vendia pão com ovo por R$ 2 e fiquei ali por um tempo, olhando o movimento da rua, sentindo o cansaço do dia bater nos ombros. O ônibus de volta para Jussara saía às 6 da tarde. Eu cheguei na rodoviária com 1 hora de antecedência e fiquei sentado num banco de plástico duro, com o caderno no colo, tentando anotar o que eu precisava fazer enquanto esperava a resposta do Benedito. O Maurício, o contador, tinha me dito que eu precisava juntar o máximo de documentação possível sobre a propriedade. Qualquer papel que eu tivesse da compra, qualquer registro de pagamento, qualquer coisa que pudesse ser usada na contestação. Eu tinha a escritura, tinha o recibo da compra, mas o que eu precisava mesmo eram os recibos antigos, aqueles que o Benedito supostamente guardava numa caixa em Cuiabá. Voltei para a fazenda de madrugada, exausto, com o saco plástico mais vazio do que quando tinha saído. A dona Otília tinha deixado um embrulho na porta. Arroz cozido ainda morno, dentro de uma panelinha coberta com um pano limpo. Comi tudo em pé mesmo, em silêncio, ouvindo os grilos lá fora. Depois fui dormir com o coração pesado. Os dias que se seguiram foram dos mais difíceis que eu vivi naquela fazenda. A espera pela resposta do Benedito era um peso constante. Eu continuava trabalhando porque parar ia me enlouquecer, mas o pensamento ficava sempre voltando para os 90 dias, para o envelope amarelo, para a possibilidade de perder tudo que eu tinha construído. Comecei a cavar o poço velho para desentupir, serviço pesado que eu fazia sozinho, descendo com uma corda e um balde pequeno para retirar o barro acumulado no fundo. Era um trabalho que levava horas por dia e que, no final de cada tarde, me deixava com as mãos em carne viva e o corpo tão doído que eu mal conseguia me abaixar para tirar a bota. A dona Otília aparecia de 2 em 2 dias, sempre com alguma coisa para comer. Ela nunca ficava muito tempo, mas cada visita tinha peso. A gente conversava pouco. Ela não era de encher o ar com palavras à toa. Mas o que ela dizia sempre ficava. Numa tarde, quando eu estava especialmente cabisbaixo, ela parou do meu lado enquanto eu descansava à sombra e falou: "Você já perdeu casa, dinheiro e mulher num mês só e ainda está de pé. Isso não é sorte não, é de dentro." Eu não soube o que responder. Fiquei olhando para ela e ela foi embora como sempre ia, sem esperar resposta. Foi numa quarta-feira, quase 3 semanas depois da minha viagem a Goiânia, que o Clóvis chegou na fazenda com um envelope na mão e uma expressão que eu não conseguia ler.
Tinha ido pegar os correios em Jussara por mim, como a gente tinha combinado, enquanto eu não tinha como ir até a cidade toda semana. Chegou resposta, ele disse, me entregando o envelope. Minha mão tremeu um pouco quando eu abri. Era uma carta simples, escrita à mão num papel de caderno, com letra grande e um pouco torta de quem não escreve muito. O homem se identificou como Benedito Carvalho. Disse que tinha recebido meu comunicado, que reconhecia o nome da propriedade porque o pai dele havia falado daquela terra muitas vezes, e que sim, ele tinha guardado numa caixa de papelão dentro do armário do quarto alguns documentos do pai, entre eles recibos de pagamento de impostos rurais de datas antigas. Disse que ia procurar e que, se eu quisesse, podia ligar no número que ele tinha anotado no final da carta. Eu li aquilo 2 vezes. Depois, olhei para o Clóvis. Achou, ele disse, sorrindo. Aquela noite eu dormi melhor. Não completamente bem, porque o problema ainda não estava resolvido e o prazo continuava correndo. Mas havia uma fresta de luz no meio daquele sufoco. E às vezes, uma fresta é o suficiente para você respirar. Liguei para o Benedito no dia seguinte do orelhão de Jussara. Eu não tinha celular, tinha perdido o aparelho numa das mudanças conturbadas da saída da casa da Simone e nunca tinha conseguido repor. Benedito atendeu depois de 3 chamadas. Tinha uma voz grossa, pausada, de homem acostumado com silêncio. Me confirmou que havia encontrado a caixa com os documentos. Havia recibos de pagamento de IPTU e ITR rurais assinados e carimbados de anos atrás que cobriam boa parte do período em que a dívida teria sido constituída. Ele disse que ia tirar cópia e mandar pelos correios com AR. Quando o senhor acha que chega? Eu perguntei. 1 semana, 10 dias, ele disse. Eu mando essa semana ainda. 10 dias. Eu ainda tinha tempo dentro do prazo dos 90 dias. Mas não era folga. Era o suficiente para levar os documentos ao Maurício e ver o que fazer com eles. Voltei para a fazenda e contei para Dona Otília quando ela apareceu naquela tarde. Ela ouviu tudo, assentiu devagar e disse: eu sabia que ele tinha esses papéis. O pai dele era homem de guardar tudo, nunca jogava documento fora. Eu olhei para ela. Você conheceu o pai do Benedito? Ela ficou quieta por um segundo. Depois respondeu. Conheci, faz muito tempo. Ele era um homem bom, que viveu nessa região por muitos anos antes de ir embora. Essa terra tem história, Renato, mais história do que você imagina ainda. E era a 2ª vez que ela dizia isso. Aquela coisa da terra ter um segredo, ter mais história do que eu sabia. Eu ia perguntar de novo, mas ela já tinha desviado o assunto, perguntando se o poço tinha dado água ainda. Dei uma resposta qualquer sobre o poço e fiquei pensando no que ela tinha dito. Conhecia o pai do Benedito. Sabia da terra, guardava segredo. Havia algo entre a Dona Otília e aquela fazenda que ela ainda não tinha me contado, e eu começava a sentir que quando ela contasse, ia mudar alguma coisa importante. Os documentos do Benedito chegaram numa sexta-feira, 8 dias depois. Eram 4 folhas xerocadas, com os recibos originais fotografados, e um bilhete curto que dizia apenas: espero que ajude. Se precisar de mais alguma coisa, pode ligar. Eu li cada recibo com cuidado. Havia pagamentos de anos específicos que coincidiam exatamente com o período que o cartório mencionava na notificação. Levei tudo ao Maurício no dia seguinte. Ele analisou, ligou para um advogado conhecido dele e na segunda-feira de manhã eu estava numa sala pequena de um escritório em Jussara, sentado na frente de uma mulher de uns 40 anos, cabelo curto, óculos na ponta do nariz, que se apresentou como Doutora Fernanda. Ela pegou todos os documentos, foi lendo em silêncio, anotando algo num bloco e depois me olhou. Isso aqui é suficiente para contestar a dívida, ela disse. O problema é que vai ter que ser protocolar antes do prazo vencer. Você me traz tudo original amanhã e eu protocolo essa semana ainda. Quanto vai custar? Eu perguntei com o peito apertado. Ela me olhou por um segundo.
Depois olhou para o Maurício, que estava sentado do lado, e voltou para mim. O Maurício me contou sua história. Eu faço por R$ 1.000, que você pode me pagar em 3 vezes quando a situação estiver resolvida. Eu não esperava aquilo. Fiquei sem saber o que falar por um momento. Depois agradeci de um jeito que acho que não foi nem eloquente, mas era verdadeiro. Saí daquele escritório diferente de como eu tinha entrado. Não estava resolvido ainda. Mas pela primeira vez, desde aquele envelope amarelo, eu senti que o chão embaixo dos meus pés estava um pouco mais firme. Mas a firmeza durou pouco, porque quando eu voltei para a fazenda naquela tarde, o Clóvis estava me esperando na entrada com uma expressão séria que eu não gostei nem um pouco. Ele estava encostado na cerca, com o chapéu na mão, girando entre os dedos do jeito que ele fazia quando estava preocupado com algo. Quando me viu chegar, veio até mim e falou baixo, como se houvesse alguém por perto que não devia ouvir. Renato, hoje cedo passou um homem aqui. Disse que estava medindo as terras da região por ordem do Kleber Munhoz. O nome me bateu como um canto de enxada numa pedra. Kleber Munhoz era o maior fazendeiro da região, um homem de uns 58 anos, que tinha terras em 3 municípios do oeste goiano, e que a fama dizia que não aceitava ter vizinho que ele não pudesse mandar. Todo mundo na região sabia quem era Kleber Munhoz, e todo mundo sabia que quando o nome dele aparecia numa conversa, era porque algo complicado estava por vir. Medindo para quê? Eu perguntei. O Clóvis me olhou nos olhos. Ele está dizendo que a nascente que você encontrou aqui dentro fica numa faixa de terra que é dele por direito antigo, que o limite do seu terreno não chega até lá. Eu senti o sangue esfriar nas veias. A nascente. Aquele olho d'água que eu tinha descoberto quando cavava o trecho novo do terreiro, limpa e forte, que jorrava mesmo no período de seca, a coisa mais valiosa que havia naquela propriedade, o bem que podia mudar tudo, estava sendo disputada por um homem que eu nunca tinha visto de perto, mas cujo nome já bastava para fazer as pessoas abaixarem a cabeça. E eu, que tinha chegado ali sem nada, com uma trouxa nas costas e a raiva no peito, agora tinha uma dívida nos papéis de um lado e um fazendeiro poderoso do outro. A noite caiu em cima de mim, igual a um cobertor molhado, pesada e fria, e eu fiquei parado na entrada da minha fazenda, olhando para o horizonte do cerrado, que já estava escuro, tentando descobrir de onde ia vir a força para enfrentar mais essa. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitado no colchonete com os olhos abertos no escuro, ouvindo o vento do cerrado passar pelas frestas da janela, pensando no Kleber Munhoz, na nascente, na dívida, em tudo que eu tinha construído com as próprias mãos naqueles meses. E pensando também no meu pai, que nunca teve terra própria, que sonhou com isso a vida inteira e foi embora desse mundo sem realizar. Eu não podia deixar aquilo escorrer entre os dedos. Não podia. De madrugada, levantei, acendi o fogareiro e fiz um café forte. Sentei na soleira da porta, olhando para o terreiro que eu tinha limpado, para o poço que eu tinha desentupido sozinho, para o telhado novo que não deixava mais a chuva entrar. E fui pensando com calma, sem deixar o desespero falar mais alto que o raciocínio. O Kleber Munhoz era poderoso. Tinha dinheiro, tinha influência. Mas poder não era a mesma coisa que ter razão. E direito antigo sem papel não era nada. Era conversa. Foi aí que eu me lembrei do que a dona Otília tinha dito semanas antes. Ela tinha uma planta antiga da propriedade, desenhada à mão pelo primeiro dono da fazenda. Ela tinha falado aquilo de passagem, quase sem querer, e na época eu não tinha prestado atenção como devia. Mas agora aquilo voltou com tudo. Quando o sol começou a clarear, eu já estava na estrada a pé. Levei quase 1 hora pelos 4 quilômetros de chão batido, com o cerrado acordando ao redor, pássaros cantando, capim com orvalho, cheiro de terra molhada. Quando cheguei, ela estava na varanda varrendo. Me olhou com aquela expressão que misturava calma e atenção. "Você veio cedo", ela disse. "Eu precisava te falar sobre Kleber Munhoz."
Ela não se surpreendeu. Só assentiu como se já soubesse que esse momento ia chegar. Entre. Vou fazer café. Contei tudo sobre o homem que passou medindo as terras. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, falou: Kleber Munhoz faz isso faz anos. Sempre que aparece alguém novo na região sem proteção, ele tenta avançar. Já fez isso com 3 famílias antes de você. 2 cederam. E comigo, ele vai tentar o quê? Já está tentando. O homem que veio medir era empregado dele. Quer que você fique com medo e vá embora antes que tudo se defina nos papéis. Eu segurei o copo de café com as 2 mãos e falei o que eu tinha vindo falar. Você mencionou uma planta antiga da propriedade, desenhada pelo primeiro dono. Você ainda tem isso? A dona Otília me olhou por um longo segundo. Depois se levantou, foi para o quarto e voltou com uma caixa de madeira pequena, do tipo de caixa de charuto, fechada com um fecho de metal enferrujado. Botou em cima da mesa e abriu devagar. Dentro, envolvida num pedaço de pano fino, havia uma folha grande de papel amarelado, frágil, com as bordas roídas pelo tempo. Ela desdobrou com cuidado, alisando as dobras com a palma da mão. Era uma planta desenhada à mão, com tinta nanquim desbotada para um tom marrom claro. Tinha linhas indicando os limites da propriedade, marcações de pontos de referência, uma pedra grande, o leito de um córrego, e no centro, em caligrafia antiga, o nome: Fazenda Boa Esperança. Segui os limites com o olho. E ali, na parte nordeste do desenho, havia uma marcação indicando claramente o afloramento natural de água. A nascente estava dentro dos limites. No meio, claramente dentro. Isso é suficiente? Eu perguntei. Essa planta foi registrada em cartório pelo primeiro dono, lá em Jussara. Tenho o número do registro. Com ele, qualquer engenheiro agrônomo faz a medição oficial. Eu olhei para ela. Dona Otília, por que você guardou isso? Não era sua terra. Ela juntou as mãos em cima da mesa e falou: O primeiro dono dessa fazenda foi meu cunhado, irmão do meu marido, que já se foi. Ele não teve filhos, vendeu a terra quando ficou velho e pediu para mim guardar esses documentos. Disse que um dia iam ser importantes para alguém. Quando você apareceu aqui, um rapaz sozinho, sem nada, com disposição de fazer alguma coisa com essa terra, eu soube que era para você que eu estava guardando. Eu não consegui falar nada por um tempo. Por que não me contou antes? Eu perguntei. Porque eu precisava te ver trabalhar primeiro. Precisava ver se você era o tipo de pessoa que merecia. Voltei para a fazenda com a planta e o número do registro. No dia seguinte fui até Jussara e procurei o engenheiro agrônomo que o Clóvis tinha me indicado. Seu Arnaldo, 62 anos, bigode grisalho, que conhecia cada palmo daquela região fazia décadas. Ele confirmou o registro em cartório e marcou a medição para 3 dias depois. Naqueles 3 dias, o Kleber Munhoz mandou 2 homens à minha propriedade. Um desceu da caminhonete e me disse que o Munhoz queria conversar, que tinha uma proposta. Eu falei: diz para o seu patrão que eu ouço proposta de igual para igual. Quando ele vier pessoalmente, pode vir. O homem foi embora, levantando poeira. O Clóvis, que estava ao meu lado, disse: Você tem coragem, rapaz? Não é coragem. É que eu já não tenho mais nada para perder além disso aqui. E isso eu não abro. A medição levou quase 3 horas. A dona Otília veio também, apontando os marcos que ela conhecia de décadas. A pedra grande no canto norte, o pé de jatobá no limite leste, o leito seco do córrego no sul. Quando o seu Arnaldo chegou na área da nascente, olhou o GPS, olhou a planta e falou: A nascente está dentro da sua propriedade. Com folga. O limite do Munhoz começa a mais de 200 metros daqui. Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo. O laudo oficial chegou 5 dias depois. Com a planta da dona Otília e o registro em cartório, aquilo era uma parede de papel que o Kleber Munhoz não ia conseguir derrubar. Mas ele tentou do mesmo jeito. Veio pessoalmente numa caminhonete grande, sozinho.
Era um homem alto, de uns 58 anos, cabelo grisalho, com aquele jeito de quem nunca precisou pedir nada. Falou que vinha conversar sobre a nascente. Já tenho o laudo do engenheiro confirmando que ela fica dentro dos meus limites, eu disse. E tenho a planta registrada em cartório. Algo mudou na expressão dele. Ficou em silêncio, olhando para a nascente ao fundo do terreiro. Depois falou. Você sabe que eu tenho influência nessa região. Sei. E eu tenho documento. Você é teimoso. Sou. Foi embora sem mais nada. Fiquei parado no terreiro até a poeira baixar, com as mãos tremendo de alívio. O tipo de tremor que vem quando você segurou firme por muito tempo e finalmente pode soltar. Mas o Munhoz não ficou quieto. Usou o sobrinho dele, um despachante na prefeitura chamado Valdecir, para embargar as obras de ampliação que eu havia pedido licença para fazer na fazenda. Sem aviso, sem explicação clara, só um papel chegou pelo correio informando que o processo estava suspenso por inconsistência documental. Fui pessoalmente à prefeitura de Jussara no dia seguinte com todas as cópias que eu tinha. Me atenderam 2 funcionários com aquela educação vazia de quem sabe que não vai fazer nada e não quer nem parecer que vai. Disseram que o processo estava em análise e que eu devia aguardar. Quando perguntei prazo, ninguém soube me dar um número. Saí de lá com uma raiva que levei quarteirões andando para baixar. Entrei numa lanchonete, pedi um copo d'água e fiquei sentado por uns 10 minutos só tentando respirar direito. Cada vez que eu achava que estava chegando num lugar estável, aparecia alguém para tentar me tirar do chão de novo. Mas eu já sabia, naquela altura, que desistir não era opção. Nunca tinha sido. Foi nessa mesma semana que um rapaz apareceu na fazenda a pé, com uma mochila nas costas e um bloco de notas na mão. Se apresentou como Tiago, 32 anos, jornalista do Diário do Oeste, um jornal pequeno que circulava pelos municípios do entorno. Disse que apurava irregularidades na prefeitura de Jussara fazia alguns meses e que o nome do Valdecir tinha aparecido em mais de uma denúncia de pequenos proprietários que tiveram processos travados sem razão legal. Pensei nos riscos, pensei em como o Munhoz tinha influência na região, em como as coisas podiam piorar se eu me expusesse do jeito errado. Depois pensei no Valdecir lá dentro da prefeitura, com os papéis na gaveta, usando o cargo público para fazer o serviço sujo do tio. E falei, pode sentar. Conversamos por quase 2 horas debaixo da mangueira, com o sol descendo devagar e os grilos começando a cantar ao fundo. Contei tudo. A compra da fazenda, a dívida, a nascente, o Munhoz, o embargo. O Tiago anotava com atenção. Fazia pergunta certeira, pedia documento para confirmar o que eu dizia. Era do tipo que ouve mais do que fala e não publica nada que não possa provar. A reportagem saiu 3 semanas depois, numa quinta-feira, numa edição que o Clóvis foi buscar na cidade e trouxe para mim ainda dobrada. Tinha foto da minha fazenda na primeira página da editoria local e o texto detalhava tudo. O embargo sem fundamento, o vínculo do Valdecir com o Munhoz, os outros casos que o Tiago havia apurado de proprietários da região que passaram pela mesma situação. O Valdecir foi afastado do cargo na semana seguinte e o embargo caiu. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no canal para apoiar esse trabalho. Sua ajuda é muito importante. Com a licença aprovada, continuei cavando o trecho novo do terreiro. Foi num desses dias de serviço pesado que a picareta bateu em algo que cedeu com som oco, como se houvesse espaço vazio embaixo. Afastei a terra com as mãos e apareceu um afloramento de rocha escura, úmida, com uma fissura fina de onde escorria, devagar mas constante, um fio de água limpa. Era uma nascente, um olho d'água natural, escondido embaixo de uma camada de barro que o tempo tinha formado por cima, sufocando a saída da água.
Com a pedra desobstruída, a água começou a brotar mais forte, formando uma poça que foi crescendo devagar, enquanto eu ficava ali de joelhos olhando, com a mão mergulhada nela, sentindo o frio limpo e constante que me subia pelo braço, água que não secava. No Cerrado de Goiás, em terra que fica sem chuva de maio a setembro, aquilo não era só uma descoberta, era uma virada de jogo completa. Era a diferença entre uma propriedade que sobrevive e uma que prospera. Chamei o Clóvis correndo. Ele veio, olhou, ficou em silêncio por um bom tempo e depois falou com a voz grave. Você sabe o que isso vale aqui, né? Sei, eu disse. E a voz saiu um pouco grossa sem eu querer. Quando contei para Dona Otília, ela sorriu com aquele sorriso pequeno de canto de boca. Eu sabia que tinha água nessa terra. O meu cunhado me contou que o primeiro dono sempre disse que havia água viva aqui embaixo, mas nunca achou o lugar certo. Você achou. Era o segredo. Não uma fortuna escondida. Era o conhecimento de que aquela terra tinha vida dentro, que quem tivesse paciência de cavar fundo ia encontrar o que precisava. E eu pensei nisso muito. Pensei na vida inteira, na verdade. Com a nascente documentada pelo seu Arnaldo, que voltou para fazer o relatório técnico e confirmou que se tratava de um aquífero permanente, que não dependia de chuva para manter o fluxo. Eu montei um sistema simples de irrigação com canos baratos e o desnível natural do terreno. No primeiro mês, depois da instalação, macaxeira, milho e feijão cresciam num ritmo que eu nunca tinha visto em terra sem irrigação. As sementes que a Dona Otília tinha me dado, aquela variedade certa para o solo dali, responderam melhor do que eu esperava. A notícia da nascente correu pela região. Os vizinhos foram chegando aos poucos com timidez, pedindo se podiam ligar um cano até as propriedades deles durante o período seco. Não pediam de graça, queriam pagar o que pudessem. Eu pensei por alguns dias. Depois disse que não ia cobrar, porque eu sabia o que era precisar e porque aprendi na pele que a vida muda quando aparece uma pessoa que ajuda sem esperar troco. O Clóvis me disse numa tarde, enquanto a gente consertava uma cerca juntos. Você chegou aqui, sendo o estranho que comprou a fazenda velha. Agora você é parte daqui. Eu não soube o que responder. Só fiquei olhando para o terreiro. O poço aberto, o telhado novo, os canteiros verdes, a mangueira enorme no centro de tudo, e senti algo que eu não consigo definir bem até hoje. Era pertencimento. Era a sensação de que aquela terra havia me aceitado tanto quanto eu havia aceitado ela. Nos documentos que o Benedito tinha mandado, havia uma matrícula antiga referente a uma faixa de terra contígua à minha fazenda. Uns 15 alqueires do lado norte que nunca tinham sido reivindicados. A doutora Fernanda estudou tudo e me ligou. Existe previsão legal para incorporação de área abandonada por quem provar uso contínuo e benfeitorias no entorno. Você tem laudo de nascente, laudo de agrônomo, documentação de obras, pode entrar com o pedido. Entrei. 4 meses depois, numa manhã de outubro, com as primeiras nuvens do inverno chegando devagar, o Clóvis chegou com o papel na mão e um sorriso que eu nunca tinha visto nele. Ganhou. Ele disse. Peguei o papel. Li. Li de novo. Dobrei com cuidado e botei no bolso da camisa. O mesmo bolso onde eu tinha guardado o comprovante dos Correios em Goiânia, o primeiro recibo da fazenda, o laudo da nascente. Um bolso que tinha virado o arquivo da minha sobrevivência. Depois da reunião de agricultores que marquei naquela semana, quando as pessoas foram indo embora, com aquele jeito calmo do interior, a Dona Otília ficou sentada no banco do lado de fora, olhando para o céu que estava ficando roxo. Eu fui me sentar do lado dela. A gente ficou em silêncio por um tempo. Depois ela falou, os olhos no horizonte. Você sabe que seu pai ia gostar de ver isso. Eu senti um tranco no peito. Fiquei olhando para o mesmo horizonte. O cerrado escurecendo devagar, as árvores tortas e baixas que eu já conhecia de cor, o céu goiano imenso que parecia não ter fim.
eu disse. E a voz saiu mais fina do que eu queria. Ficamos ali sentados até o primeiro vagalume aparecer no meio do capim, aquela luz verde e piscante que o interior de Goiás tem de sobra nas noites quentes e que desde criança eu sempre achei que era o cerrado dizendo que estava bem. Quando olhei de volta para minha fazenda, o telhado novo, o poço aberto, os canteiros verdes, a mangueira antiga que tinha visto tudo, a nascente brotando quieta no fundo do terreiro, eu pensei em tudo que tinha acontecido naquele ano. Tinha saído de uma casa com uma trouxa e zero futuro. Tinha chegado numa terra abandonada, sem saber se ia conseguir ficar de pé. Tinha enfrentado dívida, embargo, fazendeiro poderoso e desânimo. Comido mal, dormido pouco, trabalhado até não aguentar mais. E tinha ficado de pé, não por milagre. Por teimosia, por trabalho, por paciência e por ter encontrado no caminho pessoas que acreditaram que valia a pena acreditar em mim. O Clóvis com o conhecimento quieto de quem conhece a terra. O Benedito que guardou papéis sem saber para quê. A doutora Fernanda que abriu exceção. O Tiago que publicou a verdade. E a dona Otília que guardou segredo e promessa fazia décadas, esperando pela pessoa certa para entregar. Peguei um punhado de terra do chão da varanda, aquela terra avermelhada do cerrado goiano, que os velhos dizem que é boa, que sustenta. Senti o peso na palma da mão e fechei o punho. Era minha. Tinha custado tudo que eu tinha. Tinha exigido tudo que eu era, e eu não trocava por nada. Como dizia a dona Otília, com a sabedoria de quem viveu muito e continuou de pé. Terra boa não se abandona, e homem teimoso não dobra fácil. Eu era os dois, e finalmente eu sabia disso.